vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar as pessoas amigas do Evangelho de Jesus que acompanhem conosco. Acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler acerca de 3 homens ou 3 pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Cada uma delas teve uma indagação ou teve algum tipo de curiosidade em se aproximar de Jesus. Lucas capítulo 18, do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Capítulo 18, versículo 18, tem aqui a primeira pergunta de um homem. E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A segunda pessoa foi o homem chamado cego de Jericó. Logo ali, no caminho que ia para Jericó, Jesus ia passando, e ele ouvindo. Então, ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A outra pessoa foi um homem chamado Zaqueu. Ele tinha muita vontade de conhecer Jesus. Ouvia falar, mas queria vê-lo. E ouvindo que Jesus estava ali, então ele correu para ver quem era Jesus. Versículo 4 do capítulo 19. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Glória a Deus. História de 3 homens ou de 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas, elas queriam ter algo com Jesus. Glória a Deus. A primeira pessoa, a palavra de Deus diz que era um príncipe. Príncipe dos judeus. Era um príncipe. Era um nobre. Era de linhagem real da época. E diz a palavra de Deus que aquele príncipe, chegando para Jesus, faz uma pergunta: Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Uma bela pergunta. Uma pergunta que há quem dera que todas as pessoas da terra fizessem hoje. Que todas as pessoas estivessem se perguntando: será o que precisa fazer eu para herdar a vida eterna? Glória a Jesus. Aquele homem teve a resposta de Jesus nos versículos seguintes. O outro era cego. Esse não podia ver, mas podia clamar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tem hora que o clamor é melhor do que ver. Porque tem pessoas que veem e não querem enxergar. Mas tem uns que não enxergam, mas querem ouvir. Louvado seja o nome de Jesus. E diz que quando Jesus foi entrando ou se aproximando de Jericó, aquele cego, ouvindo dizer que era Jesus, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras,
palavra, tem pena de mim, me ajuda, faz alguma coisa por mim. Que maravilhoso clamor, né? Porque tem muitas pessoas que estão sofrendo, estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, estão passando por momentos estreitos na vida, mas não clamam por aquele que pode resolver problema. Não batem na porta certa. Muitos deles batem em portas erradas. Busquem fontes das quais não podem obterem o resultado desejado. Glória a Deus, glória a Jesus. Então aquele cego clama: Jesus, tem misericórdia de mim. E diz a palavra de Deus que, como sempre em todo canto e lugar existe isso, existe aqueles que são contradizentes, existe aqueles que procuram impedir a caminhada de outra pessoa para o bem, existe pessoas que colocam um empecilho para que outras pessoas sejam abençoadas. Não foi diferente para com o cego. Quando o cego começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí um bocado de pessoa chegou: te cala, cego, ele não vai te ouvir. Ora, meus queridos, Deus, ele é um Deus de misericórdia, de compaixão, que não despreza ninguém que clama por ele. Ele não despreza ninguém que busca por ele. Ele não despreza e nem despacha de mãos vazias aquele que estira a mão para lhe pedir um algo. Louvado seja o nome do Senhor. Para com Deus não ter esse negócio de ser uma pessoa rica ou pobre, bonita ou feia. Não tem esse negócio. Deus trata a todos iguais. A situação daquele homem era de calamidade mesmo, ele era cego. E quem era cego, até hoje mesmo, é um mendigo da rua. Quem é que dá valor a um mendigo? Quem é que quer estender a mão para um mendigo? Muitas vezes dá uma moeda para ele de pouco valor e não faz caso algum da situação dele, da vida dele. Quase todas as pessoas fazem isso, pensam isso. Mas Deus, escute, Deus está falando com você aí que está me ouvindo. Mas Deus não é assim. Deus não trata ninguém assim. Pediu, recebeu. Buscou, achou. Bateu, abriu-se. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando aquela multidão tentou desiludir o cego, que Jesus não ia prestar atenção nele, ouviu-se uma voz poderosa daquele que pode fazer todas as coisas. Quem é que me chama? É um cego que vem gritando aí. Chama ele, traz ele para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine uma pessoa chegando diante da maior autoridade, tanto nos céus quanto na terra, para ouvir dele uma pergunta: o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Quem sabe você está sofrendo, quem sabe você está gemendo, quem sabe o seu problema é muito doloroso na sua vida, mas você nunca chamou para Jesus, você nunca pediu a Ele, você nunca clamou a Ele para ouvir dele a pergunta: que queres que eu te faça? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a autoridade de Deus tão grande nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Que queres que eu te faça? É essa pergunta de Jesus para você que me ouve. Você que está sofrendo. Você que tem problema difícil.
Você que está vivendo uma situação insuportável dentro da tua casa, o teu coração geme, a tua alma geme, mas Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O cego disse: mestre, eu quero ver. Olha aí, glória a Deus. Queria que os olhos dele fossem abertos. Ele queria ser uma pessoa normal. Ele queria ser uma pessoa que pudesse trabalhar. Ele queria ser uma pessoa que não mais estivesse nas ruas pedindo esmola. Ele queria ser uma pessoa que não mais precisasse das pessoas carregar pela mão, arrastar ele pela mão pelas ruas. Era isso que ele queria. Então ele disse: que eu possa ver. E logo Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Glória seja dado o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que imediatamente os olhos daquele cego se abriu e ele pulava e gritava dando glória ao nome de Jesus. Que coisa maravilhosa é isso, meu querido. Que coisa extraordinária é isso. Quem sabe seja isso que você está precisando na sua vida, para sua alma se encher de alegria, para sua vida se encher de alegria, para que você seja uma pessoa alegre. Quem sabe você está precisando clamar por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele saltava de alegria, diz a palavra do Senhor, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. O outro, Zaqueu, ele correu. Ora, era baixinho, era de pequena estatura, talvez fosse da altura aqui do irmão Pacelli, e a multidão era muito grande, e ele não podia ver Jesus, queria ver Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas ele tinha que enfrentar uma grande multidão, um grande obstáculo. O obstáculo não era um muro, o obstáculo não era uma parede, o obstáculo era gente, eram as pessoas aglomeradas, era o obstáculo dele. Tem tantas pessoas que querem conhecer Jesus, mas o obstáculo está diante dele. Tem tantas pessoas que querem ser crente, aceitar Jesus de verdade, mesmo para servir a Deus de verdade, mas dentro da casa dele tem uma multidão que está impedindo. E ele não consegue ver Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta tarde, na autoridade do Espírito Santo. Rompa esta multidão que está dentro da sua casa. Rompa esta dificuldade que está dentro da sua casa e tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Louvado seja Deus. Glória a nosso Jesus. Então, a multidão para ele era um empecilho. Ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente quer de verdade mesmo conhecer Jesus, saber quem ele é, trazer ele para perto da vida, não tem multidão que empate. Não tem obstáculo que possa barrar. Não tem nenhum impedimento que possa impedir. Ora, a multidão estava impedindo ele de ver. Ele correu, subiu no pé de uma árvore. Glória a Deus, que coisa também interessante. A vontade de Zaqueu de conhecer Jesus. Então ele correu, subiu em cima de uma árvore. Glória a Deus, e a árvore estava justamente para cima do caminho aonde Jesus havia de passar. E ele na certeza disse: ora, Jesus vai passar por esse caminho, eu estou trepado aqui neste galho de árvore, eu vou ter que ver ele de qualquer jeito. Ora, não deu outra. Glória a Deus. De repente lá vem Jesus, chega debaixo da árvore, olha para cima e disse: Zaqueu, louvado seja Deus. Quem sabe você está precisando disso. Você está precisando romper esta multidão que está te empatando para ouvir Jesus chamar teu nome. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, pois eu vou na tua casa hoje. Que maravilha, né? Hospedar Jesus. Que maravilha ter o Filho de Deus sentado à mesa, tendo comunhão. Que maravilha é ter Jesus no partir do pão. Que maravilha é ter Jesus com a sua mão estendida, abençoando, falando do amor de Deus. Que maravilha! Não é isso, não é, meu querido? Glória a Deus! Pois foi isso que Zaqueu ganhou. Zaqueu, desce depressa desta árvore, porque hoje eu vou na tua casa. Glória a Jesus. E diz a palavra do Senhor que Zaqueu desceu depressa. Aleluia. E Jesus foi com ele à casa de Zaqueu. Ainda tinha um bocado lá de atrapalhado, dizendo: ora, ele não sabe que esse camarada aí é um ladrão de imposto. Ele não sabe que esse camarada aí é um enrolão, é um enganador. Jesus disse: Zaqueu, hoje veio salvação para a tua casa. Hoje salvação veio até a tua casa. Querido, o homem não é justificado por ser bom. O homem não é justificado por não ter pecado, porque todos pecaram. Zaqueu era ladrão, Zaqueu era corrupto, mas Jesus tem perdão para qualquer um pecador. E quem é que não é pecador? Quem é? Qual é o bom neste mundo que possa bater no peito e dizer: eu não tenho pecado para precisar do perdão de Jesus? Todos têm pecado, todos pecaram, diz a palavra do Senhor, e estão distantes de Deus por causa do pecado. Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado, ele tira a glória de Deus do homem. O pecado leva o homem para longe de Deus, porque Deus é santo. Glória a Deus. E estavam lá os críticos, assim como estavam também os críticos lá com o cego de Jericó, dizendo que ele não ia ouvir, Jesus não ia ouvir o cego, querendo desiludir o cego, para o cego voltar para casa cego, porque tem gente que se ele puder ver o outro cego, o resto da vida para ele é melhor. Se ele puder ver o outro arrastado no chão, rastejando com a cara no pó, para ele é melhor. Tem muitas pessoas assim. No meio daquela multidão tinha pessoas assim. Ele não vai te ouvir, cego. Para de clamar. Para de gritar, ele não vai te ouvir. Jesus ouve, querido. Jesus ouve aquele que clama, aquele que chama por ele. Jesus ouve. Jesus não é como o homem, não. Que muitas vezes tapa os ouvidos para não ouvir. Faz de conta que não está ouvindo. Jesus não é assim, querido. Jesus é bom. Jesus é cheio de misericórdia. Jesus é cheio de compaixão e quer fazer o bem a todo ser humano na terra. Glória a Deus. O cego teve a vitória dele. O Zaqueu teve a vitória dele, porque foi na casa com Jesus e lá Jesus perdoou os pecados deles, e ele teve a alma convertida. Foi uma mudança de vida tão grande, que ele disse: a metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, e o que eu roubei de alguém eu vou dar 4 vezes mais que eu roubei alguém. Isso é transformação de Deus, isso é mudança de vida, isso é um coração que quer realmente servir a Deus. Foi o que aconteceu com ele, com Zaqueu. Glória a Deus. Agora o primeiro príncipe não foi coisa muito boa, não. Não foi coisa boa que aconteceu com o príncipe. O primeiro que teve encontro com Jesus que fez a pergunta: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse tudinho para ele. E ele ainda disse: olha, essas coisas aí eu tenho feito. Viu, Jesus? Tenho feito essas coisas aí.
Mas Jesus diz, pois te falta uma. E aquela uma que faltava foi um impedimento para ele ter um encontro com Deus. A palavra de Deus diz que ele não teve um encontro com Jesus. Qual foi o impedimento? Ele tinha umas coisinhas na terra, tinha uns recursos na terra, tinha uns benzinhos material na terra. Jesus disse, agora tu vai e vende esses teus benzinhos que tu tem, essas coisinhas que tu tem, e reparte com os pobres. Ele baixou a cabeça, saiu entristecido, e a palavra de Deus não diz, não esclarece que ele tenha voltado para aceitar Jesus como Senhor. A palavra de Deus não diz. Por quê? Porque era apegado com o dinheiro, apegado com as mixarias deste mundo. Tem muitas pessoas que não vão verdadeiramente a Jesus, não aceitam Jesus para serem crentes, porque são pegados a mixarias. Eu vi gente já dizer, irmão, eu não vou ser crente porque eu não quero deixar minhas roupinhas que eu gosto de usar. Eu conheci um homem lá na minha vizinhança que disse, irmão, eu não vou aceitar Jesus para ser crente, porque eu não quero deixar minha cervejinha. Gostava de cerveja, não quero deixar minha cervejinha. Tem pessoas que não querem ir para Jesus porque não querem abrir mão de migalhas desse mundo. E aquele príncipe foi um deles. Jesus disse, vai, vende a metade que tu tem e dá aos pobres, e vem e me segue. Mas ele rejeitou, ele não quis, ele quis continuar com as migalhas desse mundo. Mas sabe o que é que Jesus diz a respeito das migalhas desse mundo? Se referindo ao dinheiro? Ele diz, não junte tesouro na terra, aonde os ladrões vêm e roubam. Não juntem tesouro na terra, aonde as traças vêm e consomem. Não junte tesouro na terra, aonde a ferrugem dá e consome. Mas junte tesouro no céu, que é duradouro para sempre. Junte tesouro no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que é que adianta o homem ser rico para com os homens na terra e ser pobre para com Deus no céu? Não adianta nada. Não adianta ele ter pequenas migalhas aqui nesse mundo, porque a gente sabe que logo tudo perece. A gente sabe que logo tudo se acaba. A gente sabe que o homem envelhece e morre e vai para o pó da terra. Glória a Deus, mas aquilo que é depositado no céu, aquilo que é depositado diante de Deus, permanece para sempre, de eternidade a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, para aquele homem, para aquele príncipe, o negócio não foi muito bom, não. Não foi muito bom porque ele era muito pegado aos bens materiais. Era muito pegado às migalhas desse mundo. Querido, deixa eu lhe dar um recado para nós encerrar esta ministração. Abra mão dos seus conceitos. Abra mão da sua cultura. Abra mão da sua tradição. E entregue a sua vida para Cristo, para que você possa experimentar coisa que você nunca experimentou na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Abra mão dessas coisas, que você vai ver a glória de Deus. Abra mão dessas coisas, que você vai ver a bênção de Deus fluir dentro da sua casa. Aquilo que você não tinha, você vai ter. Que o melhor que se pode ter é a paz de Deus no coração, a paz de Deus na alma. O melhor que se pode ter é a salvação garantida, é a eternidade garantida com Deus. É a melhor coisa. E a maior coisa, não tem outra maior. Louvado seja Deus. Que fique esta ministração no seu coração, na sua vida. Que você venha tirar proveito. E que mais tarde a gente possa ficar sabendo que você é um crente. Feliz, abençoado. Uma pessoa alegre com Jesus. Porque ser crente não é ser religião. Ser crente não é acompanhar uma religião. Ser crente não é ser mais uma identidade religiosa, não, querido. Ser crente é ser salvo.
Ser crente é ser cidadão do céu. Ser crente é ter uma morada eterna para sempre. Na glória do Senhor, na glória de Deus. Ser crente é isto. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Pedindo sempre que Deus tenha misericórdia da sua vida. E também tenha misericórdia, continue tendo a misericórdia das nossas vidas, como é que tem tido até o dia de hoje. Para que daqui a 15 dias nós possamos voltar de novo. Você não sabe como é a luta para a gente vir para cá. Uma luta grande, não é uma luta terrena não, é uma luta no mundo espiritual. Grande, uma luta, um impasse, foi preciso orar, foi preciso clamar a Deus, pedir misericórdia, foi preciso ele falar comigo. Que o negócio é sério, mas Deus é maior. Deus é maior do que qualquer barreira no mundo espiritual. Deus é maior do que forças malignas que procuram atuar e aprisionar as pessoas para não ouvir o Evangelho de Cristo. Deus é maior. Deus é maior. Louvado seja Deus, que Deus em Cristo esteja abençoando a sua vida. Amém e amém. Graças a Deus. Amado Pai, continua com a tua mão estendida, abençoadora, abençoando, Senhor, este lugar e as vidas. Continua nos abençoando e nos dando vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.